Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Banco de Dados 3 do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da ETEC Comendador João Reis. No tema de hoje nós vamos ver sobre Stored Procedures. Bom, relembrando um pouquinho os conceitos já estudados em alguns componentes anteriores, especificamente aqui em técnicas de programação, que nós tivemos a oportunidade de ver no módulo 1, tivemos contato com a evolução das linguagens e paradigmas de programação. E naquele momento nós vimos que, muito frequentemente, existe a necessidade de se reutilizar determinados trechos de código em partes diferentes do software. Seja uma rotina que é repetida várias e várias vezes, então não faz sentido que você fique reprogramando coisas que já foram feitas por você mesmo. Para resolver esses problemas e proporcionar organização, permitir a reutilização desses blocos de códigos, as linguagens de programação procedurais fornecem alguns recursos para que o programador construa subrotinas que ele pode chamar novamente quando for necessário no seu projeto ou até compartilhado com alguns outros projetos. Esses recursos são chamados procedimentos e funções. Nos componentes Programação e Algoritmos, módulo 1, e Desenvolvimento de Sistemas, módulo 2, nós exploramos essas funcionalidades ao modularizar nossos softwares criando nossas próprias subrotinas. Naquele momento, podemos utilizar essas estruturas para criar, por exemplo, procedimentos como esse abaixo. Procedure testar ímpar, onde passávamos um parâmetro para ele, e fazíamos um teste. Se esse número que foi passado como parâmetro dividido por 2 tivesse o resto zero, poderíamos emitir uma mensagem ao usuário dizendo que se trata de um número par. Caso contrário, seria um número ímpar. Procedimentos e funções, em geral, são bem idênticos, mas existe entre eles uma diferença importante. Os procedimentos não retornam valor na sua chamada. Já as funções sempre retornam algum tipo de valor na chamada. Tomemos esse exemplo. Criamos um procedimento chamado somar que recebe como parâmetros A e B, ambos do tipo inteiro. Nesta rotina, estamos fazendo uma soma e mostrando o valor para o usuário através de uma janela de mensagem. Então, uma vez estabelecida a rotina, em qualquer lugar do meu código-fonte, eu poderia chamá-la simplesmente colocando somar 2,6. Note que nenhum valor é esperado na chamada dessa rotina. Já no caso de uma função, as coisas são um pouco diferentes. Definimos aqui uma function com o mesmo nome somar, recebendo os mesmos parâmetros a e b do tipo inteiro, só que nesse caso, a nossa função somar explicitamente indica que vai retornar o resultado do tipo inteiro. Note que entre o bloco begin-end temos aqui result, recebe a atribuição de A mais B, ou seja, a chamada dessa função vai retornar essa soma através da palavra reservada result. Uma vez criada essa função, poderemos utilizá-la, por exemplo, através de uma variável previamente criada, como nesse caso, minha soma do tipo inteiro, e ao fazer a chamada, nós chamaríamos somar 2,6 e o resultado proveniente dessa função poderia ser armazenado em uma variável, neste caso, minha soma. Nos componentes onde trabalhamos com a linguagem C#, também utilizamos os mesmos recursos, embora aqui não seja tão evidente e explícito quanto no Delphi. Note que quando criávamos nossas estruturas de classes, era comum estabelecer definições como estas: void proc somar, int a, int b, int minha soma recebe a mais b, e o resultado dessa soma era enviado para a tela do usuário, convertido para uma string, por exemplo. Note que nesse caso, a chamada proc somar não retornou nenhum valor na sua chamada. O resultado foi explicitamente postado na tela do usuário. Uma outra maneira seria fazer int func somar, int a, int b, return a mais b. Ou seja, neste caso, a soma de a mais b vai ser explicitamente retornada como resultado na nossa função somar. Da mesma forma que utilizamos essa abordagem para modularização e reaproveitamento de
trechos de códigos, também nos bancos de dados relacionais existe algo semelhante. Existem recursos que nos permitem implementar a modularização, e um desses recursos são os procedimentos armazenados ou Stored Procedures. Embora diferentes bancos possam apresentar alguma variação na sintaxe, normalmente uma Stored Procedure é definida de acordo com o código abaixo. Create Procedure, nome do procedimento, uma lista de parâmetros que é opcional, um bloco BeginEnd, dentro do qual se escreve alguma coisa em códigos em linguagem Transaction SQL. Temos aqui um exemplo de criação de uma procedure em MySQL. Create Procedure, SP lista produtos, um bloco BeginEnd, dentro do qual temos um select que traz todas as informações da tabela produtos, ordenado pelo nome do produto de forma ascendente, ou seja, em ordem alfabética. Vamos ver agora na prática como trabalhar com Stored Procedures. Estamos aqui de volta então, conectados ao banco de dados MySQL através do Workbench. Vamos colocar a mão na massa então e aprender um pouco mais sobre como trabalhar com Stored Procedures. Como banco de dados padrão, vamos utilizar o nosso velho conhecido DB Loja Games, o mesmo que nós utilizamos na aula passada. Então vamos lá. Use DB Loja Games. Estamos aqui conectados neles então. E vamos trabalhar criando nossa primeira procedure. Aqui vale um comentário. Vocês devem se lembrar que a sintaxe padrão para a criação de uma procedure normalmente no banco de dados seria algo do tipo create procedure, nome da nossa procedure, lista de parâmetros, as, begin, end, e aqui dentro, nosso código. Como estamos trabalhando no banco MySQL, precisamos fazer algumas pequenas adaptações a esse padrão. Primeiro ponto. Normalmente, nossos comandos SQL terminam com ponto e vírgula. Esse é o delimitador de fim de comando, né? Só que, quando você está trabalhando num banco de dados SQL Server, por exemplo, ao final de cada bloco desse, você costuma colocar a palavra Go, para indicar que você terminou e que está começando a trabalhar num outro bloco, né? Aqui no MySQL nós não temos essa facilidade, então o que acontece? Quando você coloca um ponto e vírgula no final de um comando, né, ou de um bloco, ele pode se confundir e não saber se você está terminando a execução de um único comando ou de um bloco todo, que pode gerar confusão na hora de o banco de dados tentar processar os seus comandos. Para resolver isso, temos que fazer uma adaptação. Então, nosso template para a criação de uma procedure deve ser iniciada estabelecendo-se um delimitador, que vamos chamá-lo de $. Ao fazer isso, nós estamos estabelecendo que o nosso amiguinho ponto e vírgula não vai ser mais considerado o final de delimitador de bloco, mas que a partir de agora, essa função passará a ser dessa sequência de caracteres $. Logo, ao final do nosso bloco, precisamos definir novamente que o ponto e vírgula volta a ser o padrão. Para isso, repetimos o mesmo comando e devolvemos o padrão para o ponto e vírgula. Consequentemente, entre esses blocos, teremos que fazer a modificação agora que o nosso end do bloco passa a ser finalizado também pelo $, como foi criado ali em cima. E a última alteração é que o MySQL não utiliza essa palavra as para criar o bloco da Stored Procedure. Então, podemos tirar isso daqui. E esse fica sendo o nosso padrão para a criação de uma procedure no banco MySQL. Como é um código que
que se repete muito, normalmente eu costumo criar uma colinha quando eu tenho que trabalhar com muitas criações de Stored Procedure. Foi o que eu deixei gravado, por exemplo, num bloco de notas aqui. Eu já criei o padrão e deixei pronto para ser copiado cada vez que nós precisávamos criar uma procedure nova. Então vamos lá, criar nossa primeira procedure. Vamos colocar o nome dela. Vamos chamá-la, por exemplo, de SP lista produtos. Opa, perdão, SP lista produtos. Lembrando que da mesma maneira como eu fiz quando nós trabalhamos a criação de index, estou usando aqui também as duas primeiras letras do nome da nossa procedure para estabelecer que ela se trata de uma stored procedure, por isso SP. Feito isso, podemos então agora colocar um código aqui dentro do nosso bloco BeginEnd. Começando de uma maneira muito simples, vamos fazer uma stored procedure que simplesmente retorna todos os registros da tabela de produtos. Então, select asterisco from produtos. Feito isso, basta executar esse bloco e temos criado aqui nossa primeira procedure. Uma vez que a procedure foi criada, quando precisarmos chamar a sua execução, simplesmente colocamos call, o nome da procedure e sua lista de parâmetros. Nesse caso, não tem parâmetro nenhum porque nós não definimos nenhum deles. Vamos executar essa chamada e o resultado é exatamente aquilo que foi estabelecido dentro do bloco BeginEnd. Uma chamada de consulta para trazer todos os registros da tabela de produtos. Só para deixar separado aqui, vamos criar um pequeno cabeçalho, criando uma stored procedure básica com select. Muito bom! Criamos então nossa primeira stored procedure. Mas analisando, não é exatamente um padrão muito bom, porque nós criamos uma procedure que faz exatamente a mesma coisa e não tem muita interação com o resto do código-fonte. O mais comum é estabelecer criação de procedimentos onde nós podemos passar parâmetros e controlar a maneira como o código interno dela é executado. Vamos ver um exemplo disso. Criando uma stored procedure com parâmetro. Vamos utilizar a técnica do preguiçoso e copiar aqui o nosso template. Vamos ocultar esse resultado para ganhar um pouco mais de espaço. Vou colar o nosso template de procedures aqui. Podemos então começar a programar. Vamos lá. Utilizando o mesmo padrão que fizemos na busca anterior, podemos ampliar um pouquinho essa lógica, estabelecendo, por exemplo, a definição de um parâmetro de entrada com o qual nós podemos definir o tipo de retorno dos registros da tabela de produtos. Como fazer isso? Vamos criar aqui então uma procedure chamada SP consulta produtos. Essa procedure vai receber um parâmetro de entrada, portanto in, chamado code_prod, estabelecendo que se trata de um código de produto, por exemplo. E esse code_prod é do tipo int, ou seja, um valor inteiro. Agora, podemos, dentro do nosso bloco BeginEnd, estabelecer uma consulta dessa forma. Select asterisco from produtos. Até aqui ficou igual ao que havíamos feito antes, só que vamos colocar uma cláusula where e dizer que o ID produto deverá ser igual
a esse parâmetro que nós passamos aqui em cima. O que vai acontecer então? Quando nós chamarmos aqui a SP consulta produtos, nós vamos passar como parâmetro um código para ela, por exemplo, o número 5. Então, o nosso select vai ser executado da seguinte forma: select asterisco from produtos where id produto igual a 5. Se eu chamar novamente a nossa consulta produtos e passar um outro código, como por exemplo 10, então o nosso select será select asterisco from produtos where id produto igual a 10. Ou seja, ficou um código muito mais interessante, né? Porque nós podemos executar repetidamente o mesmo código, mas com parâmetros diferentes, o que modifica o resultado que vai ser trazido para o usuário. Vamos então executar esse bloco para a criação da procedure. E agora podemos testar chamando a nossa SP consulta produtos e passando por parâmetro um ID qualquer. Vamos testar aqui com o ID 1. E ele me trouxe aqui o game Mortal Kombat, ID de produto 1. Se eu trocar para o ID 5, ele vai executar a mesma pesquisa, trazendo o código 5, que é The Witcher 3, um outro game. Dessa forma, podemos reutilizar então o mesmo bloco de pesquisa, que é o select asterisco from where, mas ao utilizar o recurso de parâmetros, nós conseguimos tornar essa pesquisa muito dinâmica, de forma que você pode reutilizar esse código indefinidamente em várias partes do seu programa, trazendo resultados diferentes que são controlados simplesmente pelo código de entrada CodeProd. E essa mesma abordagem poderia ser feita também para outros tipos de dados. Por exemplo, vamos copiar todo esse bloco que fizemos aqui, replicá-lo aqui embaixo. Parâmetro texto agora. Então, vamos mudar o nome da procedure, porque não pode haver duas com o mesmo nome. Então, SP consulta produtos, nome, por exemplo. E aqui, o parâmetro de entrada, ao invés de CodeProd, vamos renomear como nomeProd. Deixa de ser um inteiro e passa a ser um varchar do tipo, de tamanho, 80. Modificando agora nosso procedimento, nós vamos alterar o select e dizer que traga tudo da tabela de produtos, where produto like, e aqui nós vamos concatenar o nosso caractere coringa, que indica que não importa quais são os caracteres que tenham antes do texto que nós estamos buscando. O nosso parâmetro de nome. E novamente o caractere coringa para indicar que não importa quais caracteres ou sequência de caracteres existam depois do nome que estamos procurando. Feito isso, vamos criar então a nossa nova procedure. Está aqui, executada, já foi criada. Vamos alterar essa chamada para SP consulta produtos nome. E ao invés de passar como parâmetro um número, não um ID inteiro, vamos passar um pedaço de uma string. Então podemos fazer aquele teste e passar o off, como fizemos no select da aula passada. Executando, ele me trouxe todas as opções, onde no nome do produto existe a string OF, independente de em que posição esteja. Vamos trabalhar agora criando uma Store Procedure com um select um pouco mais complexo. Vamos estabelecer uma rotina que
recebe por parâmetro o código de uma categoria e retorna todos os games dessa categoria. Então, para isso, teremos que fazer um relacionamento aqui. Dando uma olhada rápida na nossa modelagem, vamos utilizar como base a tabela categorias produtos, porque ela tem as duas chaves que nos interessam, e vamos relacionar com a tabela de produtos. Copiando o nosso template, então. Vamos chamar essa Store Procedure de SP Produtos Categorias. Por parâmetro, teremos a entrada ID Tag do tipo inteiro. E faremos então nosso select from where. Nossa tabela base então será categorias produtos, que eu vou apelidar de C. Agora que eu sei disso, eu posso colocar c.id categoria e c.id produto. Por enquanto eu paro aqui porque eu não tenho informação do nome do produto. Para que eu consiga isso, temos que fazer agora um inner join com a tabela de produtos, que eu vou apelidar de P, e a condição que amarra essas duas tabelas é que p.id produto tem que ser igual a c.id produto. Ou seja, a única chave que essas tabelas compartilham em comum é a id produto, e como a tabela de produtos vai ser dependente da tabela de categorias de produtos, então eu forço que a id produto de P seja igual a id produto de C, que é a nossa tabela de categoria de produtos. E agora, como eu tenho as informações de produto, eu posso colocar aqui p.produto para trazer o nome do nosso game. Feito isso, só falta terminarmos a nossa consulta, então, estabelecendo que ela seja delimitada pela condição de que traremos apenas as informações dos games pertencentes à categoria que foi informada no nosso parâmetro de entrada ID Tag. Logo, c.id categoria deve ser igual ao parâmetro informado ID Tag. Vamos criar então a nossa procedure, executada com sucesso, e a partir daí nós podemos chamá-la passando como parâmetro o ID de uma determinada categoria. Como eu não me lembro quais são as categorias, podemos fazer um select muito rápido aqui. Então nós temos 1 RPG, 2 simulação, 3 esportes, 4 lutas, 5 tiro e 6 aventura. Ok. Então eu quero ver todos os games que fazem parte da categoria de aventura. E eu tenho aqui a lista dos games que fazem parte dessa categoria. Se eu mudar a categoria agora trocando para 5, nós teremos como resultado outros games, todos da categoria informada. E agora, para deixar um pouco mais interessante, vamos fazer algo ligeiramente mais complexo.
Vamos criar uma SP então. Que exiba todos os games com seus preços normais e preços com 5% de desconto. Então, além do select propriamente dito, teremos que fazer algumas contas aqui também. Então, vamos lá, copiar nossa colinha para ganhar um tempo. E vamos criar uma Store Procedure chamada SP Lista Preços. Nesse caso, como nós estabelecemos que o percentual que vai ser exibido é fixo, não precisamos de nenhum tipo de parâmetro. Então, select, por enquanto não sei o que eu vou trazer, então asterisco, from. Bom, aqui temos que pensar um pouco, né? O que está sendo pedido? Então, nós precisamos trazer todas as informações dos produtos, né, dos games, com os preços. Dando uma olhada rápida na nossa modelagem de dados, vemos que a informação de preço está aqui na tabela Plataformas Produtos. Então, minimamente precisaremos amarrar aqui Plataformas Produtos com produtos. Mas seria interessante trazer também as demais informações. Então, podemos pensar em amarrar também a informação da plataforma, de forma que possamos também dar a sua descrição como resultado. Vamos lá? Plataformas, produtos, que eu vou chamar de PP, inner join, com a tabela de produtos, que eu vou chamar de P, e para fazer a amarração dessas duas, nós temos a condição de que o ID produto da tabela produtos deve ser igual ao ID produto da tabela plataforma produtos. E um outro inner join, agora com a tabela de plataformas, que eu vou chamar de PT, e a condição é que o ID de plataforma da tabela plataformas deve ser igual ao ID plataforma da tabela de plataformas produtos. Para deixar o resultado mais organizado, podemos inclusive colocar uma ordenação aqui. Então, order by descrição do produto e depois por descrição da plataforma. E agora, trabalhando aqui os cabeçalhos que vão ser retornados, podemos colocar o ID produto, que já está aqui pronto na nossa tabela de plataforma produtos, o nome do produto, que está na tabela de produtos, o nome da plataforma, que está na tabela de plataformas, e agora temos que fazer algumas coisas aqui para conseguirmos exibir de maneira correta o preço e o preço com desconto. Então, para isso podemos fazer o seguinte: vamos concatenar alguma coisa
cujo resultado eu vou chamar de preço. Então, o que eu vou concatenar? Primeiro, vou concatenar a formatação de moeda brasileira, com espaço em branco para não ficar colado com o número. E depois, eu vou concatenar uma outra coisa. Vou concatenar uma chamada a uma outra função, format. E esse format, o que ele vai formatar? Ele vai formatar a informação do preço, que está na tabela plataforma produto, com duas casas, no formato alemão, que é aquele que se aproxima de como nós indicamos os números em português também. Então aqui colocaremos a sigla DE underline DE maiúsculo. Então note que tudo isso daqui é a chamada de uma única função que formata o resultado, que recebe como parâmetros o preço, a quantidade de casas e o formato da numeração. E tudo isso daqui é apenas um dos parâmetros que nós estamos passando do concat, ou seja, concatenar. Então ele vai juntar o símbolo de R cifrão com o resultado desse format, transformar tudo isso numa string e vai retornar como se fosse a coluna preço. Então nosso primeiro requisito aqui de trazer as informações de preços normais está cumprida. Agora falta fazer a mesma coisa, só que calculando o preço com um desconto de 5%. Então, podemos copiar essa mesma lógica, colar aqui embaixo, e ao invés de trazer o preço do produto, nós faremos ele multiplicado por 0,95, ou seja, 95% do valor, o que equivale a dar um desconto de 5%. Alterando aqui então, podemos colocar o título como preço com desconto. Vamos salvar, vamos executar para criar aqui nossa procedure. Foi criada com sucesso. E agora podemos executar a sua chamada. Obtendo como resultado uma listagem que traz ID do produto, qual é a plataforma, o preço dessa plataforma e o preço com desconto de 5%. E os resultados, como esperado, estão ordenados primeiro por produto, ou seja, produto, 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 e dentro do produto, ordenados então por plataforma. Então, PlayStation, Xbox, PlayStation 3, PlayStation 4. Então, era isso que tínhamos para ver hoje. Espero que tenha sido interessante para vocês, que tenha aberto aí uma possibilidade de usos interessantes de reaproveitamento de códigos dentro do conceito de banco de dados. E na próxima aula nós continuaremos verificando como criar stored procedures que fazem operações sobre dados. Então, ao invés de select, nós estaremos trabalhando com insert e updates. Vejo vocês lá então. Não se esqueçam de fazer as atividades planejadas para a aula de hoje. Qualquer dúvida, estamos aqui online e também através do e-mail. Um abraço, tchau!